Você acha que existe cura para a adicção? Você acha que uma pessoa que uma vez foi adicta, foi viciada em alguma coisa, seja em drogas, álcool, cigarro, pornografia, internet, você acha que em algum momento da vida dessa pessoa ela vai conseguir se curar por completo desse problema? Meu nome é Luiz Riadri, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, eu atuo já há alguns anos e a minha especialidade é em adicção. Eu trato a adicção como uma síndrome e não como uma doença. Uma doença, ela tem uma causa específica, você vai lá, trata e resolve, tá tudo certo. Agora, uma síndrome, ela é multifatorial. Não é apenas uma causa. Então, uma síndrome, ela vai necessitar de, como ela é multifatorial, ela vai necessitar de diversas frentes de atuação para que aquilo se resolva, para que aquilo tenha uma solução. E a adicção se encaixa nisso, tá? Pela minha experiência, por tudo que eu passei, que eu vivi, que eu experimentei, eu pude observar e pude notar que a adicção ela não é só uma doença, ela é uma síndrome. E diferente do que muitas pessoas falam, muitas pessoas pensam, eu penso e eu tenho para mim como experiência própria de que existe sim uma cura. Existe sim uma cura. Porém, a cura, a definição de cura que eu entendo não é a pessoa poder, por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, ela poder voltar a usar drogas de uma forma recreativa, de uma forma que ela vai, entre aspas, ter algum controle. Isso não é cura. Quando eu digo cura, na minha concepção, na minha experiência, a cura é a pessoa ela subir de patamar, é ela dar um passo adiante na evolução consciencial dela, é a pessoa poder enxergar tudo aquilo que ela passou, tudo que ela vivenciou de uma outra forma, por um outro paradigma, de tal forma que ela não sinta mais nem vontade de praticar aquele ato viciante que ela tinha anteriormente. E também é importante a gente entender de que aquele ato viciante que o adicto praticava, ele não era o problema em si, mas sim ele era a consequência de um problema. Então, as pessoas muitas vezes entram lá em processo de abstinência, ficam anos em abstinência, sem beber, sem usar droga, enfim, seja lá o comportamento adictivo que ela tinha. E aí ela fica às vezes 5, 10 anos em abstinência, mas não necessariamente ela resolveu o problema que levava ela a cometer aquilo. Então, a recaída ela é inevitável nesses casos. A pessoa mais cedo ou mais tarde ela vai ter sim uma recaída. E lembrando, frisando aqui que a recaída ela é um processo, não é algo que acontece do dia para a noite. A pessoa ela entra em processo de recaída até o ponto dela voltar a cometer aqueles atos que ela cometia, vamos dizer assim, os piores, né, o ápice do problema. Porque antes dela cometer o ápice, que seria no caso de uma pessoa viciada em drogas, ela voltar a usar drogas, ela, antes de cometer o ato do uso, ela já cometeu diversos outros atos problemáticos e que também merecem atenção e tratamento. Por exemplo, a pessoa ela fica lá muito irritada, ela fica nervosa, briga com a família, ela, enfim, tem uma série de situações que denotam que a pessoa ela não se tratou, ela não se recuperou, ela não recuperou a saúde dela. E que mais cedo ou mais tarde ela vai voltar àquela vida antiga. Então, a cura existe sim. É um processo árduo, não é um processo de que a pessoa apenas para de usar, para de cometer o ato e pronto, ela está curada, não. Para a pessoa conseguir atingir a cura, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a pessoa ela tem que de fato passar por todo um tratamento para ela poder eliminar
todos os problemas, sejam eles de ordem físicos, espirituais, e bioenergéticos principalmente, e psicológicos, mentais, enfim, ela tem que abordar várias frentes de trabalho. Trabalhar a parte social, a parte espiritual é fundamental. E quando eu digo espiritual, não é do ponto de vista religioso, tá? Vamos deixar isso bem claro. Inclusive, eu considero a religiosidade um ponto, no meu ver, um ponto negativo. Apesar de muitas pessoas atingirem uma abstinência, eu não vou chamar aqui de recuperação através da religião, tá? Apesar de muitas pessoas atingirem a abstinência através da religião, eu não acho isso positivo, porque muitas vezes a pessoa ela apenas substitui. A pessoa para de usar droga e ela vira uma pessoa, um fanático religioso. Fanatismo, e o fanatismo é a mesma coisa. O fanatismo é um tipo de vício, tá certo? Então a gente tem que falar claramente aqui as coisas como elas são. É muito importante que a pessoa desenvolva sim a espiritualidade, mas sem desenvolver fanatismo, sem ser uma pessoa muito apegada a dogmas e doutrinas que vão engessar a vida dela e vão também engessar a vida de pessoas próximas, né? Se a pessoa for ali um chefe de família, ela também vai estar prejudicando a família dela. Então, voltando aqui ao tema, é sim fundamental a pessoa entender que existe sim a cura, porque a pessoa precisa vislumbrar uma melhora, a pessoa precisa entender de que ela não tem que ser daquela forma para o resto da vida. Ela não tem que se rotular para o resto da vida como uma pessoa doente. Uma vez adicto, sempre adicto. Uma vez viciado, sempre viciado. Uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Não é verdade. Porque a partir do momento que a pessoa, o alcoólatra, para de beber, se trata, se recupera e não tem nem mais vontade de beber, ele não é mais um alcoólatra. Ele não tem mais aquele problema. Aquilo não faz mais parte da vida dele. Aquilo lá não é mais o que move ele. Então é importante a pessoa entender que ela pode sim chegar nesse patamar. E é isso que a pessoa deve buscar quando ela vai procurar recuperação, e não procurar uma forma dela fazer ali, entre aspas, um negocinho, onde ela vai conseguir ficar mais ou menos bem, e aí de vez em quando ela vai poder beber um pouquinho e tal, socialmente. Não existe isso. A pessoa tem que entender que saúde é diferente de qualquer ato viciante e de qualquer coisa que prejudique a saúde. Então, por exemplo, beber, por mais que seja socialmente, já prejudica a saúde. Então vai contra o que uma pessoa em recuperação de verdade deve buscar. Fumar, por mais que seja, entre aspas, socialmente, né? Algumas pessoas dizem que isso existe. Eu discordo, mas pessoas que saem e só fumam quando bebem, né? Então, isso também prejudica a saúde. Não importa se a pessoa está fazendo aquilo só no final de semana ou a cada 15 dias, aquilo está prejudicando a saúde dela, e aquilo, se a pessoa não entender que deve ser superado e de uma vez por todas deixado para trás, ela vai voltar sim aos velhos hábitos, porque uma vez que a gente para de fazer as coisas edificantes, a gente passa a fazer aquilo que nos prejudica. Ou a gente procura o caminho da saúde, ou a gente vai andar pelo caminho da doença. Não tem, nesse caso, não tem meio termo. Ou é uma coisa ou é outra. Então, meus caros, minhas caras, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Eu espero que quem não viu o vídeo anterior assista, porque vai entender bem o que é um vício. Lá eu explico bem. E nos próximos vídeos eu vou também estar detalhando o que é a síndrome da adicção, como que ela se desenvolve, como que ela, quais são os fatores
os agentes que podem desencadear as fagulhas da adicção na pessoa já na adolescência. Então era isso, muito obrigado. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, pois assim você vai estar não só me ajudando, mas também vai estar ajudando a expandir mais, a ganhar mais relevância, mais alcance esses vídeos que eu espero que ajudem muitas pessoas. Obrigado.